Oi, turma, aqui é a professora Caroline Cagliari e para fechar o módulo de Fisiologia da Visão e Refração, a gente vai falar sobre ambliopia. Então vamos lá, vamos entender a ambliopia, tá? Ambliopia é a diminuição da visão, tá? Irreversível. Quando eu tenho um olho amblíope, quando eu tenho um paciente amblíope, eu não tenho mais como melhorar a visão dele, tá? É irreversível, é um defeito que não tem correção, tá? Com óculos, com cirurgia, não tem nada que melhore a visão daquele olho, que a visão está diminuída, tá? Mesmo sem patologia identificável, nem no olho, nem na via óptica. É um paciente, por exemplo, tá? Que tem um problema no olho dele que, mesmo tratado, tá? Mesmo tratado, eu não consigo melhorar aquela acuidade visual, tá? Por que que acontece? Como que o olho fica amblíope, tá? A ambliopia é um processo, tá? O processo que vai levar o olho a ficar amblíope, ele ocorre na infância, tá? É um período muito sensível onde estou desenvolvendo o meu sistema nervoso central e desenvolvendo o sentido da visão. Então, se eu privar a criança nos primeiros anos de vida dela, ou seja, dos 7 até os 8 anos de idade, em alguns casos, tá? Se a causa for refracional, se for um erro refrativo muito grande, o paciente é alto hipermétrope, tem 10 graus de hipermetropia e eu não corrigi aquilo até a adolescência, quando é refração, geralmente até os 12 anos de idade, tá? Se eu não corrigir nesse período crítico, eu não consigo desenvolver, tá, as sinapses necessárias para processar a visão, para eu compreender a visão no meu circuito cerebral, tá? Olha que conceito difícil, até de explicar, ele é complexo, né? É difícil de tratar, é difícil para o paciente entender, tá? Então, se eu tenho uma criança e nesse período crítico de desenvolvimento da visão, que vai até os 8, alguns consideram até os 12 anos de idade, eu privar a criança de uma visão, tá? De forma ou interação binocular normal, tá? Seja por um erro refrativo, seja por algo que esteja bloqueando a passagem da luz no olho da criança, ó, uma catarata, um glaucoma congênito, uma cicatriz na córnea da minha criança, uma pitose, né, a pálpebra caída, ó, ocluindo o eixo visual. Se a luz não conseguir estimular meus fotorreceptores de forma adequada, se os olhos não estiverem, ambos os olhos, né, não estiver uma visão nítida, se o olho for estrábico, se tem um olho desviado e eu não consigo ter a interação binocular normal entre os dois olhos, se eu não corrigir aquilo a tempo, esse olho ou os dois olhos vão sofrer uma sequela, tá? Eles vão ter uma diminuição na acuidade visual e essa sequela é permanente. Essa sequela pode ser discreta, tá? É um paciente que ele não vai fazer 20/20 de visão, tá? Ele vai fazer 20/30, 20/40, vai ter um pouco de dificuldade de estereopsia, tá? A noção de profundidade dele vai ser levemente prejudicada. Ou eu posso ter uma ambliopia profunda, eu posso ter um olho que a acuidade visual dele é vultus. É um olho que ele tem 10 graus de hipermetropia, tá? É um paciente adulto que vai chegar para mim falando que ele não enxerga do olho direito. Eu vou examinar, vou constatar que aquele olho direito tem 10 graus de hipermetropia. Eu vou colocar a lente, eu vou fazer cirurgia, eu vou corrigir aquele defeito e aquele olho vai continuar sem enxergar, porque a sequela é irreversível, tá? Então, aqui, ó, a representação, por que que a ambliopia acontece.
Ó, vamos lá. Na visão normal, eu tenho, ó, a visão de forma e nitidez nos dois olhos. Os dois olhos, ó, tem interação binocular. Eu consigo formar fundir a imagem, né? Porque o olho, tanto o olho direito quanto o olho esquerdo, eles têm a visão nítida do mesmo objeto, então eu consigo fundir, ter a visão perfeita, nítida, tá? E em 3 dimensões, visão normal. No olho amblíope, o que vai acontecer? Uma criança que está em processo de desenvolvimento do sentido da visão. Se eu tenho um olho, tá? Esse olho aqui, o olho esquerdo, ele não tem ametropia, não tem erro refrativo nenhum, tá? Eu estou observando aqui o objeto, que é o fusquinha vermelho. E o olho direito, por algum motivo, não consegue observar esse objeto com a mesma nitidez, seja porque tem um erro refrativo muito grande, ou tem uma catarata bloqueando a passagem da luz, ou tem uma pitose, que é a pálpebra cobrindo esse olho, e eu não consigo observar o mesmo objeto que o olho esquerdo está observando, o que vai acontecer? Eu não vou desenvolver a via óptica, a via neural necessária, tá? Para que o olho direito forme a imagem, meu cérebro compreenda a imagem que ele está observando, e com o tempo essa imagem desfocada ela vai sendo anulada e meu olho fica amblíope. Aqui, ó, é uma ambliopia severa, esse olho fica um olho cego, um olho que não enxerga, tá? Por que eu estou falando disso? Eu separei um módulo só para falar de ambliopia para vocês, porque essa doença é muito frequente, é muito comum, tá? É uma das maiores causas de baixo rendimento escolar nas crianças aqui no nosso país. São erros refrativos que não foram corrigidos na idade que deveria ter sido corrigido, e a sequela psicológica, social, funcional é muito grande para o paciente amblíope. Porque aqui, ó, quando é uma ambliopia leve e é um olho só, aquele paciente consegue suplantar esse defeito e, né, ter uma vida normal com outro olho, tá? Mas quando a ambliopia é profunda, tá? Esse olho ele pode evoluir cego, esse olho pode desviar, ficar um olho estrábico, e quando é nos dois olhos eu vou ter uma baixa visão, tá? Bilateral. Eu não vou formar uma imagem perfeita com outro olho. Lembra que a ambliopia pode ser num olho só na maioria das vezes, mas em muitos casos são nos. Aqui eu coloquei algumas doenças que podem levar a minha criança a evoluir amblíope na vida adulta, ó. Catarata congênita, aqui, ó, a leucocoria, vocês estão vendo através da pupila da criança que o olho tá branquinho, tá? Aqui no bebezinho. Provavelmente essa criança aqui é uma criança já maior, é uma criança que nunca vai ter a visão perfeita nesse olho, mesmo se operar a catarata, ó, aparentemente é uma criança já com 6, 7 anos de idade, se operar essa catarata, essa criança pode ser a cirurgia mais perfeita, mais maravilhosa que for, essa criança nunca vai atingir o potencial de visão que ela deveria ter nesse olho direito, tá? Aqui no bebezinho é um glaucoma congênito avançado, já opacificando a córnea toda do bebê, ó, a luz não consegue atravessar essa córnea, a luz não refrata e não atinge a retina do bebê para ele poder enxergar, tá? Aqui já é uma criança com retinoblastoma, ó, que é um câncer, tá? Que acomete as células nervosas na minha retina, olha o reflexo branco aqui no olho. Pelo exame externo mesmo você vê que tem alguma coisa acometendo o eixo de visão. E aqui uma criança, ó, com estrabismo refracional. Olha como o olho está desviado sem o óculos, e quando a criança coloca o óculos, como corrige e o olho fica na posição normal. Provavelmente, ó, o olho esquerdo da criança tem um grau, uma dioptria muito elevada, diferente do outro olho. O olho direito pode ser um olho que tenha só 1 grau de hipermetropia,
o olho esquerdo tem 5 graus, a gente não comporta essa diferença, tá? Tão grande entre os dois olhos, e por causa disso, ó, o cérebro suplanta a visão desse olho esquerdo e o olho desvia. Mas quando eu coloco o óculos, ó que beleza, volta para o lugar e a criança passa a enxergar normalmente com os dois olhos. Ou seja, essa criança aqui não vai evoluir em amblíope, tá? Qual que é o tratamento para ambliopia refracional? Para aquela criança, ó, do slide anterior, que estava com o olhinho esquerdo desviado, o que, que a gente faz? Corrige o erro refracional com os óculos e coloca um tampão no olho que tem a melhor visão, no olho que não tem risco de evoluir em ambliopia. Para o olho que estava desviado, ó, que é o olho esquerdo da criança estava desviado, para ele você forçar aquele olho a estimular a via óptica dele, a estimular as sinapses que não se desenvolveram a se desenvolver e ele ter, né, evoluir com a visão normal daquele olhinho que estava evoluindo amblíope. Belezinha? Qualquer dúvida eu vou tirar na videoconferência com vocês na quinta-feira, beleza? Até lá, pessoal. Bons estudos!